Olá, galera do canal Bíblia em Foco. Hoje é segunda-feira, 10 de fevereiro de 2020. Você está no quadro semanal Meditação na Palavra de Deus. Mas antes de começarmos, roda a vinheta. Meus irmãos, minhas amigas, nesse início de semana, eu desejo cumprimentar a todos vocês com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para a meditação desta semana, eu trago o tema Sem base não há construção. E para tanto, vamos fazer leitura da palavra de Deus, meditarmos nela, no segundo livro dos Reis, capítulo 4, que diz no versículo de número 2, vai dizer: E Eliseu lhe disse: Que te hei de eu fazer? Declara-me que é o que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Meus queridos e queridas, estamos diante de um texto muito interessante que nos chama a atenção. Um texto da Bíblia Sagrada, uma história narrada no Antigo Testamento, no segundo livro dos Reis, precisamente no capítulo de número 4, aonde traz como personagens principais uma viúva que perde seu marido esse que era servo de Deus, também um dos profetas de Israel, da escola de profetas, que neste contexto agora estava sob a liderança de Eliseu, o sucessor do profeta Elias. Então esses são os dois personagens principais desta história. Mas essa história fala também a respeito de dois filhos que ela, a viúva, tinha, e que por o seu marido ter morrido e deixado dívidas, como estava previsto na própria lei, desde os dias de Moisés, filhos de uma família poderiam ser levados para cobrir uma dívida que o pai, por exemplo, poderia ter deixado, como é o caso aqui. E seriam levados como escravos, né? Por um tempo. Só poderiam retornar novamente ao seu lar, sua família, após a dívida ser paga. E diante dessa situação, o marido desta viúva morre, o seu marido deixa dívidas, marido esse que era servo do Senhor. E diante do momento em que os credores veio a cobrar a dívida e levar os seus filhos no lugar para pagar as dívidas que seu marido havia deixado, ela recorre à pessoa certa. E nesta oportunidade que tenho de falar com vocês, nesta meditação que fazemos da palavra de Deus, o meu conselho, o primeiro conselho é que você deva bater na porta certa, que você deva procurar a pessoa certa, como esta mulher fez, procurando o homem de Deus, o profeta Eliseu. Ela foi ao homem de Deus, e é importante a gente ir na direção de quem pode nos socorrer. E hoje o socorro a quem você deve procurar, bater na porta, para o momento que você está passando, a dificuldade, o problema, a prova, a luta, o deserto, se chama Jesus, o dono da vida, Senhor e Salvador das nossas almas, das nossas vidas, o Todo-Poderoso, que pode dar o socorro da cura, o socorro da libertação, da transformação, da quebra das correntes espirituais que porventura esteja te oprimindo ou oprimindo alguém. Possa quebrar inclusive as correntes dos vícios,
Só Jesus pode ser este socorro. Socorro esse que veio ela, a mulher aqui, procurar na pessoa de Eliseu, pois ela sabia que ele representava este mesmo Deus que falamos aqui. E é interessante que ao ela abordar Eliseu em busca de uma providência, ela chega dizendo: olha, o meu marido, o teu servo morreu, e agora os credores vieram para levar os meus filhos para pagar a dívida, para que eles trabalhem até quando a dívida for paga. E Eliseu vai dizer: o que tenho eu contigo? Ou seja, o que é que eu posso fazer? E acredito eu que Eliseu agora, de fato, nesse primeiro momento, não podia fazer, mesmo sendo profeta e um homem usado em milagres e prodígios. Mas entendo que Deus, a partir daquele momento, começou a falar com Eliseu quando ele pergunta. É o Espírito Santo ali que motiva Eliseu a perguntar o que aquela mulher tinha em casa. E interessante que ela chega a Eliseu não foi como alguém que estava procurando outra pessoa que não pudesse solucionar. E ela procura tendo o entendimento que Eliseu era a pessoa certa para solucionar sua causa. E quando ela chega com um argumento muito forte, muito importante, qual seja que o seu marido era profeta. E um dos profetas liderados por Eliseu, um dos homens de Deus também naquela época. E, como eu disse, o Espírito Santo usou Eliseu agora para perguntar o que ela tinha. No pensamento dela, ela não tinha nada. Quando ele pergunta o que ela tinha, ela diz: tua serva não tem nada, senão botija de azeite. E ela fala daquela botija de azeite como de fato não tivesse nada, pois ela diz: tua serva não tem nada. Mas ela também, apesar de falar que não tinha nada, não deixou de falar que tinha algo que no seu olhar era insignificante, que não poderia ser a base para a construção de uma grande vitória para a sua vida, para a vida dos seus filhos, para a sua casa, para a sua vida, uma construção de uma vitória que seria para todos os dias da sua vida. Pois, como vamos ver a seguir, ao acontecer o milagre do azeite, foi-lhe dada a oportunidade de pagar as dívidas com aquele azeite e o que sobrar ela viver do resto. Então percebemos que o milagre, através da base daquela botija de azeite, serviria para toda a vida daquela mulher e seus filhos, para que eles pudessem viver, serviria de subsistência para todos os dias de vida deles na terra. E é assim que Deus faz na vida daqueles que o servem, que são os seus servos. Deus, ele tem compromisso com aqueles que o buscam, com aqueles que o representam. E aquela mulher, quando procurou Eliseu, ela usou um argumento que o marido dela era um dos servos de Eliseu, um dos servos do Senhor. Então era um homem que tinha compromisso com Deus. E se eu e você tivermos compromisso com Deus, podemos ter certeza que Deus solucionará as nossas causas. E nos momentos difíceis, como passou aquela mulher a viver depois da morte do seu marido, onde ela agora recebe o milagre de Deus, nós podemos ter certeza também que nos momentos difíceis, qual seja o momento, qual seja a área da nossa vida, pode ser na família, pode ser na vida espiritual, ministerial, financeira, Deus, ele trará providência, como trouxe aqui. Bem verdade que a resposta de Eliseu a princípio de que o que eu tenho com você, mulher? O que é que eu posso te fazer? Eu não tenho riquezas. Bem verdade que ele falava corretamente, mas Deus, o Deus que Eliseu servia, através do Espírito Santo, o usou para que perguntasse o que ela tinha. E volta a dizer:
No olhar daquela mulher, ela tinha algo insignificante, pois ela começa dizendo, respondendo a Eliseu que não tinha nada. Mas também não esquece de dizer o que tinha em casa. Às vezes a gente pensa que o que temos para Deus operar um milagre é insignificante. E às vezes é atrás disso que o Senhor está à procura. Às vezes também a gente temos uma vida de oração, uma vida de buscar a Deus, congregar, visitar, ajudar os mais necessitados. Mas falta algo. O mais importante na vida de qualquer pessoa hoje que vive na dispensação da graça, que é a fé. E é necessário termos a fé, que é a primeira base para se ter uma grande vitória. Então esta meditação hoje eu titulo como sem base não há construção. Ninguém consegue construir nada se não tiver um firmamento, um fundamento. Ninguém pode construir uma casa se não tiver os alicerces. Antigamente se falava muito alvenaria. Talvez essa alvenaria que esteja faltando em sua vida, em sua casa, em sua família, em seu ministério, em seu lar, a botija que esteja faltando, a base para uma grande construção de muitas bênçãos de Deus em sua vida é a fé. É confiar que Deus pode fazer a obra, pode trazer a salvação do teu esposo, dos teus filhos, pode te salvar, pode mudar a tua história, pode te libertar dos vícios, pode fazer coisas grandes e extraordinárias acontecer. Talvez esteja faltando esta base. E volto ao tema: sem base não há construção. Aquela viúva de qual estamos falando aqui, ela tinha uma base material, que foi uma botija de azeite. Através daquela base, Deus, através de Eliseu, construiu uma grande vitória, uma vitória de providência, de socorro para ela e de milagre. Pois se isso não tivesse acontecido, seus filhos seriam levados como escravos para trabalhar por muitos anos até que as dívidas de seu pai fossem pagas. Então ela pensava que não tinha base, tinha. E Deus, por meio do profeta Eliseu, realizou o milagre. Ele manda ela ir à vizinhança, buscar vasilhas, não poucas. E quando ela deitou azeite em uma vasilha, veio também a encher todas as outras. É o que diz aqui que nós iremos ler. E é o que ela diz, olha o que ela fez. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si, sobre os seus filhos. E eles traziam os vasos e ela os enchia. Versículo 5. Então ela começou a encher um vaso, foi enchendo, até que todas as vasilhas que ela tomou emprestado dos vizinhos foram cheias de azeite, de óleo, e não tinha mais. Quando ela procurou os filhos para trazer mais, disse que não tinha mais vasilha. E aí a Bíblia vai dizer que o azeite parou de ser multiplicado porque não tinha mais vasilhas. Então é assim que Deus faz. Ela pensava que não tinha base, mas tinha uma base material que era uma botija de azeite. Através daquela base, Deus operou o milagre da multiplicação. E eu me dirijo a vocês, neste momento, nesta meditação da semana, para te dizer: se você não tiver base, passe a ter. Porque sem uma base, sem uma alvenaria, seja espiritual ou material, é impossível milagres de Deus chegarem em sua vida. É impossível você construir uma vida de milagres. É impossível você construir em Deus a tua bênção, a tua vitória. Mas talvez você esteja na condição daquela mulher viúva. De que forma? Ela tinha uma base e pensava que não tinha. Às vezes você tem um pouquinho de fé
E aí pensa que com esse pouquinho de fé não pode se dirigir a Deus e dizer: Senhor, eu quero um milagre hoje. Senhor, eu quero uma resposta, eu quero uma solução, uma providência hoje. Eu estou precisando da cura, da libertação. Às vezes você acha que precisa ter uma fé bem grandona. E aí muita gente pensa que ter muita fé é falar muito de Deus, é cantar, é pregar. E não é isso. A confiança está dentro de nós, de nosso coração. E talvez você tenha essa confiança, ainda que pouca, mas é isso que Deus quer. É esse pouquinho de azeite de fé. Esta pequena botija. Pois o próprio Jesus, ele chega a dizer que, até mesmo, parafraseando, uma pequena fé semelhante ao tamanho de um grão de mostarda seria capaz de mandar um monte sair de um lugar e ir para o outro. Com uma pequena fé, você faz muros cair. O que é necessário é que você tenha uma base. Ainda que a tua fé seja pequena, você pode pedir a um monte para se transportar de um lugar para outro. Mas para terminar esta meditação da semana, aquela mulher nos ensina bastante para este tema de hoje, que sem base não há construção. Em primeiro lugar, eu disse que, e torno a dizer, uma das bases necessárias ou necessária para construirmos a vitória é a fé. Mas no segundo ponto, é servir a Deus, pois quem serve ao Senhor tem compromisso e responsabilidade com Ele, e Deus também tem responsabilidade e compromisso com quem o serve. E o primeiro argumento que a viúva leva até Eliseu em busca do milagre foi que o marido dela servia ao Senhor e era um dos liderados de Eliseu. Mas também, em terceiro lugar, ela tinha botija. Pensava que não tinha a base, e tinha do milagre uma botija de azeite. Já pensou se ela não tivesse aquela base? Como que poderia acontecer o milagre? Como que o azeite poderia ser multiplicado? Então, se você não tem fé, peça a Deus que Ele te ajude a crer, que Ele tire a incredulidade do seu coração e da sua vida. Talvez também falte em sua vida a botija da oração, do compromisso com Deus, a botija de congregar, de buscar ao Senhor, porque a Bíblia diz que quem busca, encontra, quem pede, recebe. Então é necessário também termos a botija da oração, do clamor, do buscar ao Senhor. A botija de congregar, de ter compromisso em estar na casa do Senhor, buscando, adorando, aprendendo. Quando a gente parte nesta direção, parte para estas bases, fica fácil, não difícil para termos ou para construirmos as grandes vitórias de Deus em nossa vida, ou para recebermos grandes milagres, grandes bênçãos da parte do Senhor. Mas, em quarto lugar, é necessário também, e aqui a gente aprende, que é importante a gente estarmos unidos às pessoas, aos amigos, aos irmãos, pois eles podem sim ser uma base em nossa vida para que recebamos milagres da parte de Deus, para que possamos vencer as dificuldades e os problemas. E aquela mulher venceu aquela dificuldade ali diante de Eliseu, porque ela tinha uma boa vizinhança, que se diga, ela era amiga de seus vizinhos. Isso pode ser comprovado, pois se assim não fosse, ela não teria conseguido tomar tantas vasilhas emprestadas para encher de azeite e tomar emprestada para o seu próprio benefício. Só uma mulher amiga de pessoas poderia ter êxito em uma tarefa como essa. E ela conseguiu. Por quê? Porque tinha amigos.
Tinha vizinhos amigos, é importante termos amigos também. Amigos de verdade, pois eles, num momento como este de dificuldade, poderão ser usados por Deus para o nosso benefício, para o seu benefício, para que você e eu sejamos abençoados, para que as bênçãos de Deus nos alcancem, para que a vitória de Deus seja construída em nossas vidas. O milagre do azeite não foi qualquer coisa, pois o azeite servia para duas coisas importantes no contexto do povo de Israel do Antigo Testamento. Primeiro, para alimentação. Segundo, para a iluminação, para a energia. O azeite era um produto muito importante, de grande valia, ao ponto que serviu para pagar a dívida daquela viúva que o seu marido tinha deixado. Mas serviu também para que ela pudesse viver do resto. Ou seja, obter, a partir dali, todas as condições de subsistência de vida. Eu encerro esta meditação dizendo a você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, é preciso ter uma base, pois sem ela você não vai construir uma vida espiritual e mesmo material de sucesso, de êxito, de vitória. Não, as coisas não vão dar certo, mas se você tiver alicerce, se você tiver base, vai ter construção. E não é a construção que vai cair, não, é a construção que vai permanecer. Então, a minha orientação nesta meditação é que tenha base, pois você tendo base, você vai ter construção. Se não tiver base, seja espiritual ou material, humanamente falando, você não vai ter nem construção espiritual, nem material. Nós aprendemos muito com esta mulher. E creio que o Espírito Santo falará melhor ao seu coração. A todos vocês, muito obrigado por chegar comigo até aqui. Após você assistir, não esqueça de dar um like, curtir este vídeo, também comentá-lo, compartilhar em suas redes sociais com seus contatos, seus amigos, familiares, irmãos em Cristo. Você que está me vendo e ainda não inscrito, não deixe de se inscrever para me ajudar a ajudar este canal que traz a mensagem da Palavra de Deus e permitir que através de uma câmera a Palavra de Deus chegue mais longe, chegue a mais pessoas. Que Deus da glória continue abençoando cada um dos inscritos neste canal, e mesmo os que não são, mas que me dão o privilégio de acompanhar este canal. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo esteja com vocês, desde agora e para sempre. Amém.